O programa Câmara em Debate é a oportunidade de você conhecer o novo perfil da Câmara de Vereadores. Ela aumentou, ficou muito mais representativa. Por isso, há necessidade de que você possa interagir ainda mais com os vereadores que estão na casa. No programa de hoje, nós vamos conversar com o vereador Eduardo Canuto, ele que foi eleito pelo Podemos, né? Está vivendo uma experiência importantíssima já, com a experiência de alguns mandatos. Ele vai ter a oportunidade de falar com a gente no programa de hoje. Canuto, muito obrigado pela sua presença, sempre um prazer encontrá-lo na casa. Pode ser que o nosso telespectador não saiba, mas quem é Eduardo Canuto? Bom, primeiro eu queria demais agradecer, Marcos, a oportunidade, esse novo momento que a Câmara vive, né? De não só de mais transparência, não só mais de visibilidade, mas de maior número de debates com a sociedade. Nós saímos de 21 para 25 vereadores, nos dá uma representatividade maior, mais ampla. Acredito que atendendo 100% de segmentos, né, importantes da sociedade. E com 14 novos vereadores, ela não é uma renovação pela sua ampliação, mas ela é uma renovação também por novos membros que vieram da sociedade, uns com conceitos mais, diria assim, mais acadêmicos, outros com mais experiências de vida, de proximidade com a comunidade. Então, assim, eu acho que a Câmara consegue, de uma certa forma, ter uma complexidade maior de debate com a sociedade, isso é muito bom. Você falou uma coisa interessante, quando eu parei de competir, virei gestor público como secretário, a gente tinha uma espécie de palestra extremamente assim, positiva no aspecto motivacional, que era o José, o Eduardo, o Acioli e Canuto, que este sou eu. Então eu tenho o meu momento José, eu tenho o meu momento Eduardo, eu tenho o meu momento Acioli, eu tenho o meu momento Canuto. O José Eduardo Acioli Canuto é um cara, filho de uma família de 9 irmãos. Perdi. Mexe com a sua emoção, né, Canuto? Você foi um homem que enfrentou os ringues como atleta, mas a sua maior batalha é contar a história da família. Eu perdi meu pai com 13 anos. Foi a sua mãe quem teve que ser a grande... Minha mãe era funcionária federal, professora da rede estadual e federal, 52 anos, 1,74 m, loira dos olhos azuis, uma mulher linda. O Márcio Canuto, que era o irmão mais velho, tinha 26, 27 anos. E a Betânia, 9. 9 filhos entre 9 e 27 anos de idade. Uma mulher que dava aula de manhã, de tarde e à noite corrigia a prova. Como essa mulher deu quantos filhos, né? Então nós somos uma família muito unida. Os irmãos ajudaram a ser pai e mãe, um dos outros, né? Os mais velhos cuidando dos mais jovens. Todos. Apesar de o Márcio ser o mais velho, ele não teve a condição paternalista. Todos, né? No seu momento oportuno, ele, né, eram os nossos pais e nossa mãe. Então, minha mãe abdicou muito da vida para que pudesse nos criar, dar educação. Então, a gente é uma família muito unida e a gente pôde vivenciar, né, a importância de uma família. E a educação, né? O fato dela ser professora acabou tendo, sim, nós temos isso para você. O maior respeito, né? Exatamente pela profissão. Dos dois, meu pai também era professor da universidade, meu pai era dentista e professor da universidade de odontologia. E o jovem Eduardo foi ser militar do Exército, né? Fui do pelotão de operações especiais, acompanhei de apoio e pude viver ali, porque nesse período eu fiquei um pouco arredio. Desde os 7 anos de idade nós fazíamos artes marciais, fazia judô junto com o Lúcio, que é meu irmão mais novo. E a gente, pelo menos eu, fiquei um pouco mais arredio. Eu não aceitava perder papai com 13 anos. E me comportei um pouco, assim, não muito adequadamente como um jovem, como uma criança. E as Forças Armadas me impossibilitaram redescobrir isso, além do apoio da minha família, a questão da hierarquia e da disciplina. Então, assim, foi super importante para mim. Aí conheci Sandra, já com 18 anos, já nas Forças Armadas. Nós estamos há 41 anos juntos, somos casados há 38. E aí nós construímos 5 filhos, todos com a mesma irmandade da nossa. Quase todos... você batia a meta da sua família, né? Eu acho que eu vou chegar perto da mamãe com o número de netos. Você já é avô, cara? Já de 6 netos. Eu estou com 59 anos. Sou um cara apaixonado pelo esporte, sou um cara apaixonado por Deus.
e apaixonado demais pela minha família. Tento fazer o melhor possível, devo cometer erros. Os mais novos me chamam de cringe, é uma linguagem mais moderna do antiquado nas redes sociais. Tenho meus posicionamentos, alguns muito conservadores, mas eu entendo que a sociedade evoluiu, que os respeitos, que o preconceito, isso ele não deve de fato existir. Mas acho que as coisas acontecem naturalmente, em especial dentro da família e na religião. É um ponto de vista pessoal. Acho exageradamente, assim, as pessoas querem se ponderar de forma muito, diria até de forma abusiva, e eu acho que tudo tem o seu tempo. A gente sabe da importância de cada segmento da sociedade, de cada comportamento da sociedade, e essas pessoas são a nossa vida, essas pessoas são nosso estado, nossa cidade, o nosso país. Então, assim, eu desejo muito que o Brasil em 2022, apesar dessa polarização, e eu não estou levando para o lado político, mas que o Brasil aprenda um pouco mais com tudo isso que está vivendo. A pandemia, acredito eu, que deve ter sido um freio de arrumação aí de Deus para que a gente pudesse pensar um pouco e viver um pouco mais com seus familiares. Vamos falar de política, né? Porque, naturalmente, o seu universo do esporte hoje se mistura com o universo da política. Em que momento o Canuto teve contato com esse mundo da política? Então, Marcos, eu ainda com 2 contratos de lutas, em 99, eu fui convidado pelo governador Ronaldo Lessa para assumir a chefia de gabinete da FAP, Fundação Alagoana de Promoção Esportiva, que de fato ela não promovia absolutamente nada, muito menos o esporte. Ela nem orçamento no seu PPA era 0, ou seja, era uma fundação, era uma autarquia com nenhum projeto de poder, nenhum projeto de política pública focado para o esporte. E aí nós começamos, extinguimos na época a FAP e a Ematu, que eram 2 empresas de esporte e turismo, e construímos a Secretaria de Turismo e Esporte. A partir daí, como eu tinha visibilidade pública como atleta, pelas conquistas, pela representação do nosso estado, eu passei a ter visibilidade política porque eu passei a ser gestor de políticas importantes para o esporte, como política para idoso, para deficiente, inclusiva, alto rendimento, desporto educacional, e a gente começou a implantar. Foi quando a Lei Delegada 10.671, de 2002, deu à Secretaria de Esporte uma autonomia, ela passou a ser o esporte e a administração direta. E aí, a partir daí, nós começamos a implantar diversos programas, participação nacional, jogos universitários, jogos estudantis, e aí se ampliou dentro de uma política pública todo um trabalho voltado para idosos, para deficientes, e um trabalho com a comunidade, criando inclusive gerência de desporto comunitário, para incluir o instrumento de esporte. Importante dizer, e as pessoas às vezes eu peço que a cultura entenda aonde eu quero chegar, é que eu não conheço nenhum instrumento hoje mais importante de incluir socialmente uma pessoa do que uma bola, uma atividade esportiva, qualquer que seja a bola, qualquer que seja o kimono, qualquer que seja o capacete. A prática do esporte dá àquela criança, àquele jovem, um tempo integral da escola, da prática esportiva, que não dá a ele, não permite a ele um hiato de oportunidades outras que não o tráfico, né? Que o tráfico, enfim. E também a preocupação com a saúde, com o corpo, né? Você não tem a menor dúvida, eu nem falei nesse aspecto. Questão do desempenho, né? Sim, sem dúvida, a disciplina das artes marciais, a atividade física por si só, ela faz parte da base da construção do SUS, tanto e voltando para a atividade. Aí eu vou falar da lei nesse aspecto, porque foi um momento importante, mas como eu já tinha essa visibilidade, e aí eu passei a desenvolver projetos políticos. Foi quando eu fui eleito vereador, né? Até a pedido do governador, quando disse: Canuto, é importante que você saia, porque depois a gente acaba o nosso governo e como é que fica a secretaria. Então a bandeira do esporte eu tenho, o que eu não poderia ao longo desses 5 legislaturas, eu apenas ter a bandeira do esporte. Ela é, de fato, a minha marca, porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo ao esporte. Mas a gente, nos últimos 2 mandatos, vem também ampliando esse trabalho com deficiência física, com trabalho com idosos, que não deixa de ser também uma atividade esportiva. E aí, se você me permite, Marcos, talvez seja uma das suas perguntas, na construção do SUS está lá a atividade física. E quando veio a pandemia, o que é essencialidade para o poder público? Postos de combustível, farmácia e supermercados. E não está. O poder público não estava errado,
Nós não sabíamos qual o tempo que nós ficaríamos em lockdown, qual o tempo que nós ficaríamos fechados. E aí as pessoas perceberam o quanto importante era o esporte. Então, na lei do SUS, nós apresentamos que a atividade física era importante, que ela fosse tida como essencial, evidente, que cumprindo os protocolos sanitários e tudo, mas que as pessoas pudessem ter a capacidade de desenvolver atividade física, questão cognitiva, por depressão, enfim, por todo um aspecto de saúde, né? E aí a gente conseguiu aprovar, na época o prefeito JHC, ele vetou, mas a Câmara, de forma muito unida, derrubou por 24 votos a 1. E eu tenho certeza que como disse o presidente, deve ter sido um sedentário. Então hoje é uma lei importante e que virou, não sei se a palavra correta é essa, mas virou jurisprudência ou oportunidade de outros municípios fazer essa lei. E graças a Deus hoje a atividade física é um instrumento essencial em qualquer outra pandemia. Como você bem colocou, não é só essa questão do seu olhar para o esporte, mas entendendo o esporte como política, né, social e, como você bem falou, de inclusão e também de saúde, além de ser uma das bandeiras, como você bem coloca, do seu mandato, recentemente os engenheiros aqui do estado de Alagoas reconheceram você e o próprio presidente Galba como amigos da engenharia. O que é que vocês facilitaram ali? Qual era a pendência para os engenheiros do trabalho trabalharem no âmbito do município? Então, Marcos, muito bem posicionada a sua afirmação. Na verdade, eu era secretário de governo e fui procurado pelo doutor Roberto, junto com o CREA, para analisar em um artigo, se não me engano, o 86, do Estatuto dos Servidores, que a autorização para análises, laudos de periculosidade, de insalubridade em redes hospitalares era uma atribuição exclusivamente dos médicos. Ora, os médicos nós temos diversas, diversas especialidades. Uma delas é a do trabalho. Mas quem normalmente dá aula de medicina ou de periculosidade e salubridade em ambiente de construção? São os engenheiros. E eles não tinham esse direito. Nada mais era do que a gente apresentar um projeto de lei. De fato, foi uma mensagem, porque na época eu era secretário de governo e convenci o prefeito Rui Palmeira que aquilo fosse uma mensagem. E a gente conseguiu tramitar. E aí veio o processo da pandemia. O processo tinha sido arquivado, até porque ele era físico. E foi quando, com a doutora Rosa Tenório, nova presidente do Conselho Regional, me procurou para que nós levantássemos esse projeto, para que a gente fizesse reparar essa injustiça com os engenheiros. E, naturalmente, eu precisava do apoio e do empenho do presidente. Tinha que se mexer na lei. Não, tinha que transformar, desarquivá-la, porque ela estava Na verdade, ela estava numa comissão morta. E a Câmara, com esse novo momento que está vivendo, de forma virtual, de forma remota, a Câmara tem dado prioridade aos projetos dessa legislatura, né? E de forma remota. E esse processo estava dentro das comissões. Quando procurado pelo Conselho, e aí já no exercício do mandato de vereador, e aí eu conversei com o presidente. Presidente, nós temos um projeto que repara um erro assim, assim, e era importante, para que você entendesse a minha preocupação, que nós fôssemos até o Conselho, ouvir os engenheiros, ouvir a presidente, o corpo técnico. E o Galba não se negou em absoluto, se prestou a ir conhecer esse projeto. E aí nós fomos para o Conselho, ele entendeu claramente a importância disso, tirou de pauta, transformamos ele num processo remoto, demos a celeridade de tramitação e a gente reparou um erro daí com mais de 3 mil engenheiros que têm a especialidade em acidente de trabalho, que são pessoas formadas para análises, e laudos de periculosidade e insalubridade, não tirando dos médicos essa capacidade. O Estatuto do Servidor permite que os engenheiros da prefeitura e obras privadas, que engenheiros também emitam esses laudos. Então, acho que foi muito importante. Abre uma possibilidade de mercado também, né? Abre porque você tem um mercado diferenciado, celeridade para os processos que estavam esperando. Completamente. Quer dizer, muda esse cenário, né? E você percebe, nós não fizemos nada mais do que reparar uma injustiça. E o grau de satisfação e gratidão, eu acho até exagerado, porque isso é uma responsabilidade e uma obrigação nossa, mas de tão importante que foi,
para um segmento dentro da engenharia de mais de 3 mil profissionais, que eles reconheceram a gente como amigo. E eu assim, lhe confesso que tenho que dividir, de fato, esse prêmio com o presidente, que ele foi extremamente importante para que isso tramitasse. O Canuto antecipou uma fala em relação aos profissionais de educação física, o aspecto da importância da saúde no contexto da pandemia que também chegou até você, né? Praticamente você não fez campanha para a sua reeleição. Eu me lembro que, como profissional de política, né, jornalista que acompanha a política, existia um zum dos seus concorrentes. O Canuto não é candidato. E eu tive que lhe incomodar durante ainda aquele período, e você mandou um áudio, eu tinha gravado, acho que tenho gravado até bem pouco tempo, com a voz ainda muito cansada, confirmando que era candidato. Essa experiência mudou a sua vida? Muito, muito. Família, né? Família foi muito importante, né? Meus amigos, uma corrente de fé, e eu sentia isso. E a gente é frouxo, viu, velho? Porque eu rezava todo dia, pô. Eu rezava todo dia. Eu fiz tanta promessa a Deus, para cumprir tá difícil, viu, Marcos? Para que Ele me possibilitasse, porque tem a ver, e não queria levar para esse lado, mas tudo meu grande trauma na minha vida foi a morte do meu pai. Meu pai morreu com 58. E eu passei a ver essa experiência com 58 anos, pô. Tinha esse detalhe, né? Tinha esse detalhe, então... E o dia que eu passei mais mal foi no dia 27 de setembro, no dia que minha mãe morreu. Então isso mexe muito com você. Então, filhos, netos, entendeu? Então, mas assim, uma corrente de fé muito grande. Agora, eu entendo o aspecto político, porque não é só as pessoas achavam que eu não seria candidato, e eu tenho relato de pessoas que foram em base eleitoral e dizer, olha, o Canuto não volta. Não volta. Tanto é que a família se juntou e fez o lançamento da minha campanha no hospital. Não era para me mostrar que eu estava vivo, não, que essa questão clínica é uma questão que só Deus resolvia, mas que eu estava pelo menos vivo politicamente, né? Estava no processo. Foi, e aí eu saí com muito poucos dias, faltando para a eleição, fiz algumas visitas, aquilo que a capacidade física me permitiu, e eu tive a força muito grande, muitos amigos também, viu? Muita família. E graças a Deus nós estamos aqui com saúde, graças a Deus. Foi isso, de certo modo, Canuto, que fez você imaginar também no aspecto social da pandemia, porque você aprovou aqui também um projeto de auxílio aos profissionais de radiodifusão, né? Talvez nem todos saibam, mas passou por uma iniciativa sua. Então, na realidade, eu sou radialista, eu fiz o curso, sou formado tecnicamente em rádio e sei da luta do CID Rádio, né? Com muitos avanços, às vezes com dificuldades de avançar em outros, nem todos entendem o papel muitas vezes de um sindicato. Por isso que eu digo, eu sou conservador, mas eu entendo o papel do sindicato e vi que muitos estavam começando a ter auxílios e era importante que o nosso rádio tivesse. Os caras estavam lá se submetendo todo dia a levar informação. Aí buscar, e o rádio, ninguém mais do que o rádio traz a matéria direta, na hora. Você está no rádio aqui, você está ouvindo e acontecendo. Então essas pessoas se expuseram à doença, né? Essa capacidade, quando todo mundo tinha que ficar em casa, protegido, aqueles que tinham, de certa forma, estabilidade funcional e recebia seus prolabores, e aqueles que não tinham, então assim, existiam. Então eu achava, e foi importante a participação deles, quando a gente fez e aprovou. Foi vetado pelo prefeito, mas a Câmara, de forma muito honesta, muito correta, derrubou o veto. A capital Maceió, Canuto, ela tem despertado interesse para a prática esportiva do triatlon. Eu acreditava que, naturalmente, isso já tinha alguma orientação, alguma legislação que garantia o treinamento e o uso, né, da via pública também para a prática do esporte, já que a corrida e o pedal é uma das modalidades. Mas teve que ter uma lei municipal para definir a interdição para o triatlon. Isso. E foi lei sua. Isso, é nossa. De fato, eu fui procurado pelo segmento. É necessário, e ser honesto comigo mesmo, de que essa lei surgiu a partir de um acidente gravíssimo com a morte do Álvaro Vasconcelos, né? Atleta de triatlo. Atleta de triatlo praticando triatlo. A lei federal é muito clara que toda avenida ela tem que ter uma ciclovia e nem todas nossas têm. E Alagoas passou a ser celeiro dos maiores eventos do mundo, inclusive eleito em 2018 como o maior evento, melhor evento de triatlo do Ironman,
que é a grande marca mundial de Ironman, como o melhor evento do mundo em Maceió. Como essas pessoas viriam se aqui não tinha um local específico para isso? Nós entendemos, levamos para o Conselho Municipal de Transporte, chamamos as federações, não só de triatlo, mas das 3 modalidades, a de natação, a de ciclismo e a de atletismo. Elaboramos um projeto junto e entendemos que, como essa via da Pajuçara tem 3 quilômetros, que no período de 4h20 da manhã às 6 horas, essa via seja interditado provisoriamente metade da pista e a prefeitura tem como responsabilidade isolar essa área de segunda a sexta-feira, de 4 às 6 horas da manhã. Isso virou uma febre, o esporte cresceu muito, né? E foi assim, um sucesso. É evidente, com a pandemia, novos governos, né? Novo governo, e talvez eles não tivessem conhecimento da lei. Foi quando eles... houve um outro acidente, e nós fomos lá de forma muito cordial. O seu oposição, Marcos, não é fazer como outros se comportaram. E eu não vou ser deselegante com nenhum dos meus pares, mas a gente via aqui cenas assim, beira a estupidez da forma como as pessoas faziam oposição. Eu acho que ser oposição, eu sou oposição ao governo JHC. Você nunca viu uma manifestação que fosse afrontada a sua dignidade, a sua capacidade, nada. Eu acho que a oposição ajuda quando você pede vista no processo, quando você não concorda com o projeto, vota contrário, e quando o projeto é bom, você vota. Muitas vezes eu votei projetos aqui, mesmo fazendo oposição, favorável, e pessoas da base votaram o contrário. Então não é isso. Então nós somos com o segmento. Ouvi o secretário André, se eu não me engano, e ele disse, não, vereador, a lei é essa, nós vamos cumprir. A gente tem, inclusive, uma ideia, e essa ideia foi também, como é que eu diria, o segmento se sentiu contemplada com essa nova ideia de isolamento, de área específica e permanente e não atrapalha, e assim está sendo desenvolvido. Então, tem uma excelente relação hoje com parte dos secretários do governo. Patrícia Mourão foi secretária de esporte comigo, né? O Ivan, secretário de governo, um cara muito gente boa. Enfim, mas a gente está dando esse E o processo. Vice-prefeito que foi responsável pela sua entrada na política, porque você colocou que o governador teve esse papel. Politicamente, quem me tornou um homem político foi o governador Ronaldo Lessa. Isso eu não tenho a menor dúvida, tenho muito carinho e gratidão e confirmo abertamente. Foi o maior governador para o esporte de toda a história. Canuto, o seu tamanho, o seu jeito de falar, o seu envolvimento emocional com a família demonstram que você tem um coraçãozão. Mas você também fez um projeto aí do coraçãozinho. Queria que você falasse sobre isso aí. Gostei. Gostou do trocadilho? Gostei do trocadilho. Na realidade, assim, Marcos, eu não sei, eu não queria falar de mim de forma sentimental. A minha esposa, com 38 anos de casado, ela me estranhava muito quando atleta profissional, né? Porque ali você sobe no ringue, mas você não sabe como desce. Eu nunca rezei na minha vida para ganhar uma luta. Eu apenas rezei para que eu descesse bem, inteiro, né? Porque já filho, já tudo. Mas assim, minha família é uma família muito emotiva, toda ela é muito emotiva. Você vê um cara como o Márcio Canuto, só o coração dele deve pesar 14 quilos. Porque o cara é muito gente boa, muito tranquilo, muito brincalhão. O Márcio não é um personagem, ele é de fato aquilo. E quando procurado, e é legal porque na época nós tínhamos 3 ou 4 vereadores da área de saúde. E eu fui procurado por uma ONG chamada Pequenos Corações de São Paulo, do interior de São Paulo. Uma ONG premiada por diversos projetos. E a ideia era desenvolver em Alagoas, em Maceió, especificamente na capital, um projeto de lei que fosse obrigatório que aqui as crianças no nascimento já tivessem uma capacidade de desenvolver se ele tinha ou não alguma cardiopatias congênita. E esse projeto é através da oximetria. Então, fui conversar com o Dr. Ricardo César, com alguns cardiologistas, com a Comissão de Saúde, e aí nós fizemos esse projeto. Ele foi nacionalmente muito discutido. Ganhou repercussão. Ganhou repercussão nacional, e a partir daí foi feita uma estrutura empresarial de médicos para se criar o Hospital do Coraçãozinho, graças à lei. Por isso que foi muito legal. E você
já descobre no nascimento, através da oximetria ou teste do pezinho, você já descobre se essa criança tem ou não cardiopatia. Não sou da área de saúde, não entro nos detalhes científicos, mas entro na importância e no resultado para a sociedade como um todo. Né? Teve uma outra área que você agiu, que foi essa questão da bula, né, para os remédios manipulados. Eu achei que todo remédio, por ser formado em química, né, industrial, eu achei que todo remédio tinha que ter já uma descrição. Não era obrigatório? Mas especificamente os manipulados. Ele só tinha percentual, ele não tinha todo. Mas esse material ele terminou sendo tirado de pauta para uma análise, porque tinha uma discussão nacional acontecendo. Então nós tiramos de pauta. Até hoje a nacional não conseguiu, então não assim, avançou. Não adiantava nós avançarmos num projeto e depois ela não ter respaldo constitucional. Mas ele existe, está aqui, é prioritário, uma vez que ele não está ativado. Tem sentido, né? Porque é fundamental. E vamos aguardar o funcionamento a nível federal desse projeto, mas que é muito importante. Fui procurado pela rede de farmácias que manipulam esse trabalho, e foi um debate muito esclarecedor. E eu entendi que era momento de tirar em pauta, uma vez que discutir isso nacionalmente de forma como é que eu diria, mais complexa, de um contexto como o país. Canuto, você lutou pela vida, você lutou por prazer, por esporte, você luta no seu mandato, né, por vários temas variados, como a gente pôde ver. Isso lhe dá força para continuar avançando na política? O que é que pode se esperar do Canuto, Eduardo Canuto, em 2022? O que eu acho, viu, e às vezes as pessoas, eu gostaria que as pessoas entendessem assim, no melhor conceito, é que, apesar de nós estarmos na 5ª legislatura, a energia não falta, a vontade não falta. Mas quando você pretende novos ares, é para que você possa ampliar a sua linha de trabalho, levar para... Porque senão, daqui a pouco, não dá certo um projeto 2022, eu volto a ser candidato. Pô, o cara falou que não já estava com o 5º mandato. Não, não é. Eu estou tão entusiasmado quanto, vivemos um momento ainda de dificuldade. Esse ano eu passei por 3 cirurgias, então ainda estou remoto. Por isso, até mais para que eu possa cuidar um pouco mais da saúde desse 2022. Mas eu devo sair uma candidatura, eu estou discutindo com grupos de amigos, com pessoas mais próximas. A gente vê Brasília polarizada no aspecto, Brasília virou uma atração política no aspecto de sociedade, passou a entender mais o que é um Congresso, o que é Câmara de Deputados, o que é o Senado, o que é o STF, o que é o STJ. A gente assim, saiu um pouco do cenário da Câmara, discutindo a comunidade mais direta, no contato mais próximo da comunidade. A Assembleia também, mas você percebe, então eu vou tentar, dentro de uma composição aí, ver se agora em 2022 a gente conquista, ou pelo menos luta para conquistar um espaço maior, não mais dignificante, mas um maior no aspecto de ampliação de trabalho de pessoas contempladas, entendeu, Marcos? Queria agradecer sua presença aqui no Câmara em Debate, obviamente emoção de ambas as partes, afinal de contas você vive isso no seu dia a dia e, obviamente, claro, contar com você na 2ª temporada do Câmara em Debate, já que a ideia é que a gente possa apresentar a Câmara para a sociedade alagoana. Até uma próxima, Canuto. Marcos, eu queria de forma assim, muito respeitosa, né? Eu sei o que você representa para a imprensa, o que você representa para a Câmara, para essa nova Câmara. Não tenho nenhuma dificuldade, apesar da minha idade, de dizer que o Galba tem sido, e essa nova mesa tem feito um trabalho muito legal, com respeito de todos. Não me lembro de uma unanimidade nessa casa na presidência. Fiz parte de outra gestão, tenho um carinho especial pelo Kelman. Hoje exerce um papel importante de secretário, mas a gente não poderia deixar de passar em branco com esse novo momento da Câmara. Mas gostaria de externar aqui o sentimento de amizade, apesar de nós não estarmos tão próximos, apesar de eu estar na Câmara, mas no momento ainda remoto. Agora, em 2022, eu volto a presencial, mas do carinho, do respeito que nós temos por você e que você, eu sei, absolutamente do respeito que você tem pela nossa família. E em especial... Esse é o Eduardo Canuto, você conheceu mais um pouco dele, né? Então, essa é a proposta do Câmara em Debate, apresentar os vereadores a você que acompanha a nossa programação. Até uma próxima oportunidade.